essa questão aqui é interessante. A Linde, inclusive, já abordou isso, já mostrou de onde Joséfo pode ter se inspirado. Isso é interessante. Eu tenho uma outra proposta que eu vou apresentar brevemente também, mas o que a Linde propôs é exatamente a primeira ideia que eu tive, e faz todo sentido. Você já tem Inclusive, uma ideia lá do Antigo Testamento e vai fazer isso. exatamente. A gente fez uma live aqui sobre Flávio Joséfo, polêmicas do Flávio Joséfo. Uma live bem interessante, pessoal. Quem não viu, depois veja. Eu e a Lindy. A gente abordou alguns livros, né? Citei, além do Etchell, eu citei outros livros. E a Lindy, eu lembro que deu uma polêmica danada nessa passagem desse sacrifício pascal, porque ela fez uma correlação com uma passagem do Evangelho, mas do Antigo Testamento. Não é, Lindy? É a isso que você se refere, Francis? Isso, isso. Eu não lembro se é 2 reis ou é 1 reis, alguma coisa assim. Eu não Você me lembra? recordo qual que Eu era. acho que era Reis mesmo. Eu acho que era Segunda Reis, se eu não me engano. Eu não lembro agora se era o primeiro ou o segundo. Mas o importante é que a gente sabe que tem, né? Sim, sim, tem sim. Essa correlação. E exatamente o que eu vou mostrar nesse texto aqui para o pessoal, quero que eles leiam, e eu vou explicar qual que é o problema disso. E aí, isso aqui foi uma das primeiras coisas que eu achei fantástico. Isso aqui, o Etchell que trouxe essa ideia do sacrifício pascal, está no livro dele, então não é uma descoberta da Multiversal, mas é interessante, outra coisa aqui que eu, graças ao Scania, eu tive uma sacada aqui, e esse texto aqui, ele mostra exatamente o propósito de Joséfo que é relacionado aos evangelhos. Ele está aqui criando ficção. Essa cena de Maria, que vai estar aqui amamentando uma criança e depois ela mata, assa e come, isso é ficção. E aí as pessoas têm que se perguntar, beleza, é ficção, mas e aí, o que ele quer dizer com isso? E isso aqui se encaixa com os evangelhos, com a passagem de Jesus lá, oferecendo o corpo, oferecendo o sangue dele aqui em sacrifício. Então, o que eu quero trazer aqui é só mostrar para vocês aqui a parte ficcional. Eu não vou explicar aqui para vocês. Em breve eu vou estar fazendo um vídeo lá no canal, vou explicar um pouquinho melhor, mas a Lindy já explicou isso aqui também e faz todo sentido. O que eu quero que vocês entendam aqui é que essa parte aqui é ficção. Joséfo, e é isso que as pessoas não param para prestar atenção. Joséfo está aqui fazendo o mesmo trabalho que os autores evangélicos. Ele está criando, dentro de uma narrativa histórica, ficção. Nos evangelhos, o que é ficção? É a história de Jesus, que nasce de uma virgem, anda sobre água, voa, ressuscita. Qual que é a passagem, então, histórica? São as profecias de Jesus, que é sobre a guerra de 70. Então, a parte histórica são as profecias. Né? Vocês querem comentar alguma coisa? Não, quer comentar algo, Lindy? Para mim tá tranquilo. Pode tocar, Francis. Pode continuar. Beleza. Então, veja o texto que eu trouxe aqui para vocês entenderem, para quem não conhece o trabalho do Joséfo. Então, isso aqui está em Guerra dos Judeus, livro 6. Ele vai dizer o seguinte: havia uma certa mulher que morava além do Jordão. O nome dela era Maria. Olha que interessante. O pai dela era Eleazar, ou seja, Lázaro, da aldeia de Bet-Sobe, que significa casa de Zoco. Ela era eminente, ou seja, era uma mulher importante. A família dela era uma família importante. Ela era eminente para sua família e sua riqueza, e fugira para Jerusalém com o restante da multidão, e estava com ele sitiada naquela hora. Ou seja, isso aqui é a cena. Joséfo, então você tem que entender. Joséfo está do lado de fora, com os soldados romanos tentando entrar em Jerusalém. E ele está mostrando, Joséfo, nesse livro aqui, os judeus que estão morrendo de fome e os corpos são jogados no chão, na rua e nas casas. Então, o pouco de comida que os sicários, os zelotes, eles começam a entrar nas casas e roubar e matar pessoas. Então, eles estão ali atrás de comida. E olha que interessante, então, veja, José está lá de fora, ele não está sabendo o que está acontecendo. Ele não é vidente. Mas veja o que ele vai dizer aqui, ó. Quando também sua paixão foi disparada para além da própria fome,
nem consultou nada a não ser com sua paixão e necessidade em que ela estava. Ela então tentou uma coisa pouco natural, e agarrando seu filho, que era uma criança, chupando seu seio. Então, olha só, ele não está vendo, mas ele está dizendo que a Maria estava lá com a criança no colo, no peito dela. Olha que interessante. E disse, ó seu infeliz infante. Infante é uma criança de natureza de príncipes, né? Filho de príncipe. É uma criança infante. Por quem devo guardar-te nessa guerra, nessa fome e nessa sedição? Quanto à guerra com os romanos, se eles preservaram nossas vidas, devemos ser escravos. Essa fome também nos destruirá antes mesmo que a escravidão venha sobre nós. Então, olha só a riqueza de detalhes que ele está dando aqui. Isso aqui é ficção. Por quê? Porque ele está do lado de fora, ele não está vendo isso. Então, e olha só ele fazendo propaganda romana, dizendo que se eles preservam nossas vidas, quem? Os romanos. Devemos ser escravos. Então, a intenção do autor, então, assim, é ficção, beleza. É igual os evangelhos. É ficção, Jesus morrer na cruz, ressuscitar, é. Mas qual o objetivo do autor? É isso que a Multiversal Flaviana vai em busca. A gente vai desvendar esses segredos, esse quebra-cabeça. Então, aqui ele está dando a informação. Quanto mais detalhe o autor dá, se ligue nos detalhes. Né? É igual o Jack Reacher fala, né? Para uma boa investigação, os detalhes é tudo. Jack Reacher. Então, se pergunta, se Maria estava sozinha com seu filho e José estava do lado de fora de Jerusalém, como ele sabia que ela amamentava e o que ela disse a seu filho? Olha que interessante, ela está sozinha. Não tem ninguém ali. Não tem ninguém, nem os sicários entraram ainda. Ela está sozinha. É depois disso que os sicários, os zelotes entram. Então, olha o detalhe que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que ela está sentada amamentando. É a imagem do quê? É a imagem de Ísis, é a imagem de Maria. Amamentando seu filho. É essa imagem que ele está passando. E ela está dizendo que os romanos aqui, eles devem ser, né? Devemos ser escravos dos romanos. Então, ele está fazendo o quê? Exatamente o que os evangelhos fazem, uma propaganda romana. Aí, na outra página, deixa eu mudar que ele vai completar aqui. Olha o que ele vai dizer aqui. Ó. No entanto, esses ladinos sediciosos, os zelotes, são mais terríveis que outros. Vamos. Aí ela vai dizer para o filho. Né, ela tá conversando com o filho dela aqui, sozinha. Seja a minha comida e seja uma fúria para essas varícolas sediciosas, ou seja, os sediciosos. E um mito para o mundo. Seja um mito para o mundo, ou seja uma ficção para o mundo. Que é tudo que agora está querendo acabar com essas calamidades nós judeus. Assim, ela disse isso, ela matou seu filho. E depois assou e comeu a metade dele. E manteve a outra metade por ela escondida. Com isso, os sediciosos entraram em breve e, cheirando o cheiro horrível dessa comida, eles a ameaçaram e cortariam sua garganta imediatamente, se ela não lhes mostrasse a comida que ela preparara. Ela respondeu, salvei uma parte muito boa disso para eles. E ainda descobriu o que o restou de seu filho. Nisso, foram tomados com horror e assombro de espírito, e ficaram espantados com a visão. Quando ela disse a eles, este é meu próprio filho, e o que foi feito foi obra minha, venha, coma desse alimento, pois eu mesmo comi disso. Joséfo inventa uma história fictícia e chama o filho de Maria de mito, ou fábula, contra os fanáticos zelotes. Aí eu pergunto, o que é Jesus senão um mito contra os judeus zelotes e sicários de 70? É isso que Jesus está fazendo nos evangelhos. Ele é um mito criado contra os evangelhos. Essa é a proposta da teoria fabiana. Então, veja que interessante esse texto dele aqui. Então, é uma ficção. Exatamente. E o Étio trouxe uma coisa interessante, que eu não trouxe aqui o trabalho dele, que ele vai aqui fazer uma referência ao sacrifício pascal, porque o sacrifício pascal era assado, né, e depois era repartido.
E isso aí o ético vai ligar isso o quê? Com o sacrifício de Jesus, a Eucaristia, em que ele diz: coma meu corpo, beba meu sangue. Ou seja, ele está se oferecendo como uma vítima de sacrifício. Ele tá ali sendo um sacrifício. Só que não para os judeus. Esse é o problema, essa sacada da multiversal flaviana. Quando Jesus ali ele está se entregando como um sacrifício pascal, as pessoas entendem que ele está sendo um sacrifício para o mundo inteiro. E não, ele é um sacrifício para os romanos. Porque é por causa do sacrifício dele ali na cruz, em 30, que os romanos vencem a guerra. Óbvio que a gente sabe que não tem nada a ver com isso, mas essa é a proposta dos evangelhos. É isso que o autor está descrevendo depois dos acontecimentos. Ele liga a morte de Jesus com a salvação dos romanos. E é isso que os flavianos, era a intenção dos flavianos. Eles eram os salvadores do mundo. Jesus profetiza, daqui a 40 anos tudo isso vai acontecer. Antes disso, ninguém vai morrer. Vocês vão ver tudo isso aqui. Vocês vão ver o Filho do Homem, seu pai vindo sobre as nuvens. Vocês vão ver guerra, sofrimento, mulheres grávidas. Veja que essa parte aí da mulher aí com fome matando filho, Jesus previu há 40 anos. Ai daquelas que estão amamentando, ai das grávidas. Jesus profetizou? Não. O autor está depois. E o autor tem todo o conhecimento da obra de José. Então é tudo criado ali, é tudo fantasia. Agora, por que o autor está criando? Por que os evangelhos estão criando essa narrativa? E é exatamente a narrativa de José. Por que José está inventando uma ficção dentro de uma história tão terrível? Ele cria essas ficções. Por quê? Porque ele está fazendo o quê? Exatamente com os evangelhos. Propaganda flaviana. Então, ele coloca essa correlação que está no livro dele, né, e também nos evangelhos. É como se deixasse uma assinatura, Francis, você acha que é isso para que Exatamente. alguém, É quem uma sabe pista, lá né? na Eles frente, deixam né, pistas. pistas, exatamente. Para quem sabe alguém lá na frente descobrir que foi o que aconteceu, né. É bem interessante isso. Então o pessoal que tinha dúvidas, né, com relação a essa questão do sacrifício, pascal, tá aí explicadinho, né. Lindy, você quer colocar alguma coisa com relação a isso ou perguntar algo? Então, enquanto o Francis falava, né, eu lembrava da passagem lá de Jesus, 40 dias e 40 noites lá no deserto lá. Quem estava lá para registrar isso? Quem era o fotógrafo, né? O repórter. Exatamente, eu tinha alguém lá lapidando uma pedra lá, escrevendo e, né, e desenhando lá onde, né, para poder trazer para a gente hoje. Tem a passagem, por exemplo, do Jesus, quando ele está com os 3 discípulos lá no monte, aí eles estão dormindo e Jesus vai orar, ele diz: Pai, afasta esse cálice. Aí ele volta, os discípulos estão dormindo, ele acorda eles, repreende e volta para lá. Eles dormem de novo e ele vai lá falar: afasta de mim 3 vezes. Né? Sempre, você percebe que sempre é 3 vezes. Sempre 3. Isso é outra coisa que eu vou explicar brevemente aí, porque são 3 vezes. Tem tudo sentido. Então veja que é tudo ficção. Sim. Aí nós precisamos entender o porquê. Então José, veja que José faz a mesma coisa. Ele criou uma invenção. Ele tem um objetivo. Não é assim descartar, não, isso aí é uma invenção dele, vamos descartar. Não. A gente não pode descartar. Outra coisa, problema que a gente encontra é que os historiadores, por exemplo, Jesus histórico, eles tiram toda a parte sobrenatural e deixam o cara ali sem superpoderes dele. Igual, imagina você pegar o Homem-Aranha do Stan Lee e tirar os superpoderes dele. É a mesma coisa. Você perde a essência, né? O sentido. Exatamente, perfeito.